Agustín Mota passeava por uma rua do bairro San Cristóbal em Bogotá quando viu o anúncio de aluga-se e um número telefônico. De imediato entrou em contato, perguntou o preço do aluguel e, vendo que este era muito barato, não hesitou em se inscrever. Poucos dias depois, Agustín chegou ao local e se instalou no dormitório principal do segundo piso da vivenda. A verdade é que a casa de 2 andares, com teto de telha tradicional, era grande demais para uma pessoa solteira como ele, mas Agustín gostou do lugar e, além disso, o preço do aluguel era uma pechincha. Na noite de sua chegada, por volta de 11 horas da noite, Agustín ligou à irmã para avisar que ia se deitar porque fazia muito frio. Na manhã seguinte, a mesma irmã se cansou de bater à porta da casa para que abrissem e, finalmente cansada, procurou ajuda da polícia. Quando as autoridades e a irmã forçaram a porta e ingressaram na vivenda, encontraram Agustín decapitado na cama onde havia adormecido. As investigações policiais que se seguiram ao crime não conseguiu encontrar o culpado. Após vários meses de investigação, a Procuradoria-Geral da Nação aceitou que não podia explicar o assassinato, que nenhum responsável havia sido capturado e o caso foi arquivado. Um ano após o trágico evento, o dono da casa, que se chamava César Lordui, voltou a instalar um aviso de aluga-se em uma das janelas da casa. Poucos dias depois de fixado o aviso, a casa foi novamente alugada a um casal de recém-casados, Pedro Barreto e Dominica Solano. César Lodi esteve a ponto de contar-lhes o que ocorrerá ao inquilino anterior, mas pensou que, em o fazendo, os seus clientes ficariam assustados e talvez não fechasse o negócio. Assim, guardou silêncio. O casal Pedro e Dominica mudou-se à sua nova residência numa quarta-feira e naquela noite prepararam a sua cama de casal no quarto principal do andar superior. Na manhã seguinte, ambos foram encontrados decapitados em meio a uma descomunal poça de sangue. Novamente, o Ministério Público e a polícia assumiram as investigações e, após vários meses de inquérito, mais uma vez não foi encontrado nenhum responsável pelo crime. César Lordui, sinceramente arrependido, admitiu que não havia avisado o casal do assassínio que fora cometido na casa. As autoridades fizeram-lhe uma repreensão verbal, mas foi tudo. Em ambas as ocasiões, os investigadores chegaram a suspeitar do proprietário da casa, mas em ambas oportunidades não foi possível apresentar provas contra ele. Quanto a César, não podia compreender nada do que ocorrerá nas duas tragédias. Ele era apenas o herdeiro da casa onde a sua família morara e que, com o passar do tempo, ia ficando solitária, à medida que os seus moradores se iam paulatinamente retirando. Em face dos 3 selvagens assassinatos ocorridos na casa, César ficou desnorteado e não sabia o que fazer. Assim, acabou por vender a casa por uma bagatela e um novo proprietário, Mac Sanches, chegou ao local. Mac Sanches foi informado por César das decapitações ocorridas na casa, mas, ainda assim, a comprou. Tão logo a teve em seu poder, Max demoliu-a e no lugar construiu um edifício de 3 andares, e em cada andar instalou um apartamento independente que em pouco tempo alugou a 4 inquilinos: José Gerro, que escolheu o primeiro andar, o casal Carlos Gamero e Melissa Rueda, que escolheu o segundo, e Elba Moritã, que escolheu o terceiro. Os novos moradores do edifício mudaram-se ao longo de 2 semanas, e num sábado à noite, foram dormir desprevenidos. Na manhã seguinte, os 4 foram encontrados decapitados, cada um em seu respectivo apartamento. Desta feita a imprensa, ao tomar conhecimento dos homicídios, armou um enorme alarido, porque um jornalista descobriu que o edifício se situava no mesmo lugar onde estivera a antiga casa onde, no passado, haviam ocorrido 3 decapitações. As autoridades assumiram a investigação do crime múltiplo e, apesar de promotores e detetives terem se empenhado arduamente no caso, não foi possível esclarecê-lo ou encontrar o culpado ou culpados do massacre. No edifício não pistas e ninguém conseguia explicar como ou quando o assassino ou assassinos tinham entrado no edifício. Nenhum vizinho tinha visto ou ouvido nada, não havia testemunhas. Mac Sanches estava assustadíssimo e, mais uma vez, a polícia procurou César Lodi, que ouviu aterrorizado a história e bendisse o momento em que se tinha afastado do prédio. Após mais um ano de investigações técnicas, o caso foi declarado encerrado sem que houvesse qualquer explicação aos incidentes.
Chocado com o que havia acontecido e dominado por um temor sobrenatural, Mac Sanches igualmente vendeu o edifício por qualquer preço. Comprou um aventureiro argentino chamado Héctor Gambini, que se sentiu atraído pela sinistra história da casa e do edifício construídos na propriedade. Assim que Héctor recebeu as chaves do prédio, para lá correu com 2 amigos e com eles instalou-se no 3º andar do edifício. Antes de se deitar, Héctor contou aos amigos os seus planos para o edifício. Intentava promover o imóvel como o edifício maldito, divulgando os horrendos crimes ali ocorridos e alugando cada um dos 3 apartamentos por apenas uma noite àqueles que se atrevessem a lá dormir. Os 3 homens beberam várias garrafas de uísque, agourando o sucesso comercial da iniciativa, e, no dia seguinte, foram encontrados decapitados no meio de 3 poças bestiais de sangue. Após o novo massacre, iniciou-se uma 4ª investigação policial que, mais uma vez, não levou a nada. Novamente, as autoridades ficaram perplexas com o assassino ou assassinos que não tinham deixado qualquer rastro ou pista. Mais uma vez, nada foi esclarecido. Os vizinhos do edifício, tomados por um pânico antinatural, abandonaram progressivamente as casas vizinhas, até que um dia todo o quarteirão ficou desabitado. Ninguém queria viver ao lado de um edifício que tinha adquirido a fama de maldita. Hoje, o prédio está abandonado, os herdeiros de Gambini não quiseram aceitá-lo por herança e a Câmara Municipal de Bogotá apropriou-se do edifício, porque, quando este foi leiloado, ninguém quis comprá-lo. Disse que as autoridades planejam demoli-lo no futuro, mas nada é claro. É surpreendente que, apesar de não haver vigilância sobre o edifício, nem mesmo os sem-teto se atrevam a passar lá à noite.